Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, iniciando aqui mais um AlphaCast, nosso podcast semanal, sempre contando boas histórias e trazendo melhores histórias ainda, pra gente poder trocar ideia aqui. Eu e a professora Josi, mais uma vez juntos aqui, né, professora? Oi, professor Breno, muito bom estar aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rafael Albuquerque. Vou deixar o professor Breno começar, porque eu sei que essa história tem a ver com amizade também, né? Tem a ver com amizade também, mas tem mais a ver com admiração. O professor Rafael, que é escritor, e a gente até bateu uns papos juntos, trabalhamos juntos um tempo, né? Não foi nem trabalho, né, professor? Foi mais uma diversão. Foi diversão, é sempre uma diversão. Mas a gente trouxe aqui hoje, porque a gente quer ouvir histórias de você, e eu queria que você começasse trazendo uma história, que eu adoro ela, que é a sua história sobre por que as pessoas têm tanta dificuldade em gostar da leitura, professor. Qual que é o problema da nossa educação? Qual que é o problema da nossa formação? Grande Breno, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você e agora com a Josi também. Então é um prazer conhecê-la, Josi. E, bom, tomara que possamos fazer vários vídeos desses falando sobre educação ainda, sobre cultura, e isso tudo é muito bacana. Bom, esse problema que a gente tem com a literatura, ele vem desde a infância, né? Desde que quando a professora chegava para você e pedia para você começar a ler um texto, né? E você estava lendo o texto. Posso pegar um livro aqui de exemplo? Pode, claro. Que é seu, inclusive, né? Ó o merchan. Ó o merchan. Na verdade é o seguinte, eu queria só para... A gente tem um textinho aqui no verso, né? Aí a gente começou a ler, tá? A gente leu o primeiro parágrafo. E aí, digamos que a Josi está do meu lado, a professora fala, Josi, continue de onde ele parou. E assim por diante. Vocês passaram por isso? Passamos. Como passou por isso, né? Mas aí o Breno estava conversando, ele estava batendo papo. A professora o que faz? Fala, Breno, continua de onde a Josi parou. Só que o Breno estava conversando, ele não vai saber onde a Josi parou. Então, olha só o que a professora fez. Primeiro, chamou a atenção toda da sala para ele, né? A sala toda está olhando para ele. E aí ele não vai saber de onde parou e ele não vai saber como responder essa pergunta da professora. Então isso já traz uma ansiedade para ele e fala assim, putz, e agora? E aí a professora o que fez com ele agora, vendo o olhar do professor? Primeiro, puniu ele. Só que o que ela usou para punir? Ela usou a leitura para punir o Breno. Então como é que uma coisa que serve para punir pode ser boa? Verdade. Né? Tem como criar um hábito bom, né? Positivo. Exato. Então, isso já cria uma coisa na nossa criança, falando assim, poxa, para que eu, nas férias, eu vou ler um livro? Não, eu vou me divertir. Livro é para castigar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a relação entre uma criança e a leitura precisa ser uma relação de amor. E uma outra coisa que o professor faz também, e que é muito prejudicial, é falar que livro é bom. Como assim livro é bom? Não é todo livro que é bom. Livro, assim como filme, tem filme que vai me agradar e tem livro que não vai me agradar, né? Então, se eu falo para o meu aluno que livro é bom, ele vai ler um livro e ele não gosta, a professora falou que é bom, livro não é bom. Então, do mesmo jeito que existe filme que vai me agradar, existe livro que vai me agradar. Existe filme que não vai me agradar, existe livro que não vai me agradar. Então, a gente tem que parar com essa questão de generalizar e falar que livro é bom. Não. Todo mundo tem o seu gosto. Eu gosto muito de literatura de terror. Adoro Edgar Allan Poe, Lovecraft. Então, todo mundo vai gostar? Não. Outro autor que eu sou apaixonado e eu discordo um pouco de como ele é colocado na escola é o Machado de Assis. Machado de Assis, para mim, é o que a gente tem de mais primoroso na língua portuguesa. Você não concorda por quê? Você acha que ele não é colocado no momento certo? Exato. Existe uma coisa chamada maturidade literária. Então, se eu pego, por exemplo, Dom Casmurro, que é um livro maravilhoso, digo perfeito, e eu dou para uma criança de 12 anos ler, ele vai falar assim, eu não gosto de ler. Sim. Por quê? Tem termos difíceis, ele foi escrito numa época diferente, então ele precisa ser decodificado por aquela criança. E aí vai pegar um autor maravilhoso e vai falar assim, eu não gosto de ler. A gente vive numa época também que essa era nossa dos pequenos textos, né? Ninguém mais lê nada, enfim. Mas aí você segue numa luta tentando ser escritor, né? Não tá fora do mercado, não? Você não tá indo pro caminho errado, não? Na verdade não, Breno, porque, por incrível que pareça, o meu foco é alunos, né? Então são crianças que estão na idade escolar. E são realmente as crianças que leem, são as pessoas que leem. Sabe qual é a média
de leitura. A gente mudou um pouco o parâmetro de como que classifica a leitura no mundo. Antigamente a gente falava que era a Finlândia, porque o finlandês lê em média 50 livros por ano. Sabe qual é a média brasileira? 2,14. Pouco. Pouco, mas eu estou falando isso também colocando a criança com idade escolar. Na escola ele lê no mínimo 4. Ah, sim. Quando a gente sai da idade escolar, sabe qual é a média brasileira? 0. 16 páginas. Essa é a média brasileira para o adulto médio fora da escola. Eu consigo pensar em uns 10 amigos que nunca leram um livro. Pois é. Eu fiz a minha primeira formação em letras e eu tive colegas em letras que se formaram sem ler um livro. Aí em letras. É loucura. Meu Deus. E como é que acontece, assim? Porque a gente percebe que hoje, com as redes sociais, as pessoas estão ficando acostumadas com essa fragmentação, tudo é muito curto, muito rápido. Como é que você entende, assim, estratégias para a gente tentar trabalhar esse hábito, na verdade, em uma sociedade que tem, na verdade, uma rotina que cada vez tira mais dela, né? Essa capacidade, assim, de ter foco, atenção, né? Posso usar brincadeira com vocês? Claro. Pensa no número de 1 a 10. Pensa, não fala. Beleza? Pega esse número e multiplica por 9. Vou pegar um número fácil, então. Eu sei. Mudaram o número que eu vi. Eu leio mentes, tá? Mudaram o número. Pegou esse número? Soma os algarismos. Por exemplo, deu 15, 1 mais 5. Beleza. Deu 18, 1 mais 8. Beleza? Pega esse número agora e tira 5. Tranquilo? Pega esse número que deu agora e coloca no alfabeto. Por exemplo, 1 é A, 2 é B, 3 é C, Beleza. 4 é D, 5 é E. Pensa num país com essa letra. Beleza? Pega a quinta letra desse país. Vixe, Maria, tem isso tudo? Tem. Pegou? Beleza. Pensa num animal com essa letra. Caraca, vai ser a mesma coisa pros dois? Não é possível. Porque na Dinamarca não tem macaco. Isso, é muito bom. Chocada, gente, né? como assim? Que isso? Mas e qual que é a lógica dessa mágica, dessa Qual é essa brincadeira? mágica? Agora Vocês querem saber o porquê? Essa é a técnica. Curiosidade. Então, quando a gente fala como é que a gente coloca a criança para ler, a gente tem que deixar a criança curiosa. E criança é curiosa, a pessoa é curiosa, nós somos curiosos, vocês ficaram curiosos, né? Essa é a hora certa de introduzir algum assunto, principalmente a leitura. Quando você vai falar sobre um livro com uma criança, começa lendo e não termina. Pronto, você já gerou a curiosidade, né? Pede para um aluno ler um livro e um outro ler outro livro e pede para um vender o livro para o outro. Entendi. São coisas interessantíssimas que saem. Não importa o tamanho do livro, sabe? Apesar de a gente estar falando que a gente está lendo menos hoje, a minha geração leu menos que essa geração que está vindo. Sabe? Por quê? A gente teve algumas discussões, até na Academia de Letras, a gente teve algumas discussões sobre a importância de alguns livros que as pessoas diriam que seriam fúteis. Por exemplo, Crepúsculo. Poxa, muita gente criticou muito que o Crepúsculo fez um boom gigante. Eu acho absurdo criticar. Porque o que ele incentivou a criança a ler foi inacreditável. O mesmo com Harry Potter, o mesmo com Ladrão de Raios. Então, assim, são livros que fazem com que as crianças, com os nossos adolescentes leem. Gostaram de ler? Beleza, agora você gostou? Agora vem cá, deixa eu te mostrar o que é um clássico. Então, a partir do momento que a criança já tem o hábito da leitura, aí sim é hora de apresentar os nossos, que são bem melhores, bem maiores, sabe? Mas se a gente apresentar de cara como a gente falou, existe a maturidade literária. Se de cara a gente apresenta uns Lusíadas, de Camões, poxa, você vai destruir uma Já criança. fica frustrado, né? Você trouxe um assunto que eu acho importante, você falou sobre a imaginação e criar essa coisa, essa imagética nas crianças, né? E você é de uma mesma época que eu, que é o pessoal do RPG, né? Da criação, da imaginação. Eu tenho que falar disso porque eu sei que você é um defensor e um RPGista, claro, né? Eu falo porque as pessoas da nossa idade raramente ainda jogam, né? Porque é difícil. Eu jogo todo tempo, então, você mantém isso, né? Mas, cara, eu me lembro de gostar de ler por causa do RPG, eu me lembro de aprender inglês por causa de RPG, por causa de criatividade, essa coisa imaginária, né? Mas tem um problema ali no meio. Porque, igual você fala da maturidade da leitura, tem uma maturidade da imaginação também. Na minha época, quando eu era mais novo, tinha casos de meninos que jogavam um jogo e faziam besteira na rua, né? Sim. E aí, a gente controla a imaginação? Ou a imaginação é livre? Só vai? Na verdade é o seguinte, existe uma diferença entre o jogo e até algumas seitas religiosas.
No jogo a gente deixa tudo claro que aquilo ali é uma brincadeira, sabe? Eu vou até um pouco além do que você falou, Breno, que o RPG me ajudou até a falar em público. Porque eu era muito tímido, muito tímido. Hoje a gente dá palestra para 5 mil pessoas numa boa. Mas eu era muito tímido. O RPG me ajudou muito nisso e também de tomada de decisões, né? E, inclusive, um dos meus ensaios acadêmicos, na época que eu fiz letras, foi o uso do RPG para dinâmicas de grupo e incentivo à leitura. Muito bom. Por quê? Porque o RPG você precisa ler. Se você não lê, você não sabe o que seu personagem consegue fazer, né? Então, é um incentivo muito grande a leitura. E... poxa, eu jogo RPG com o meu sobrinho desde que ele tinha 8 anos, né? E eu achei engraçado esse assunto você trazer, porque essa semana eu estava conversando com ele e ele estuda numa escola aqui em Goiânia e ele é o 2º melhor aluno da escola, sabe? Ele está no 7º ano. E ele fala que tem uma menina que é a melhor aluna da escola. Os dois ficam disputando a nota entre 9.6 e 9.8. A coincidência entre os dois jogam RPG. Olha só. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida de uma criança. Porque se você for guiado, a imaginação é muito importante, mas o jogo tem limite, né? Então você vai tomar várias decisões onde o seu personagem pode fazer, mas tem coisa que ele não pode fazer. Então, essa é a diferença, sabe, Breno? A diferença é que o RPG mostra que, primeiro, tudo tem limite e que a sua decisão vai influenciar todo daqui pra frente a sua história. Assim como é na vida. Hoje a gente tem lojas especializadas de board game, né? O pessoal tem voltado a jogar jogo de tabuleiro, que você tem que ler muito, entender. Pô, é um comércio, né? As pessoas estão abrindo loja disso, né? Mas aí também tem o videogame, né? Sim. E aí tem um limite da imaginação também pro videogame, né? Porque por mais que você esteja ali na televisão lendo a história, você tá lendo de alguma forma. Sim. Você tá se obrigando a ler, né? Sim. Mas tem uma separação entre esse jogo da mesa e esse jogo no computador, na televisão? Tem, porque o limite do computador é bem menor, sabe? Por exemplo, aliás, é bem maior, é muito mais limitado no videogame. Eu tô numa mesa, eu posso tomar decisões que o mestre nem pensou que você tomaria. Coisa que no videogame não pode, porque os algoritmos são aqueles. Então, assim, você tem 5 opções de ação para certas ocasiões. No videogame é assim, no computador é assim, não tem uma sexta, porque não foi programado. Na mesa é ilimitado. É o ser humano, né? Na mesa Pô, mas aí a gente está falando também de tecnologia, e aí você vem e publica um livro. E vale a leitura no celular? Vale a leitura no tablet? Vale. Você lançou ele em e-book? Ainda não, ele vai para a Amazon a partir de novembro. Entendo. Aí pode baixar no Kindle também. Então, mas e se eu leio só no Kindle? Olha, você tá lendo, isso já ajuda tanto. Se você lê só no Kindle, é melhor do que você não ler em lugar nenhum. Né? Sabe? Porque o importante é a mensagem que está passando. Como está chegando, não tem problema, sabe? E o Kindle ainda tem uma coisa melhor do que o celular, por exemplo. O celular tem aquela luz que é forte e tal. O Kindle ele é adaptado para leitura, ele é para leitura. Então a leitura pelo Kindle é muito mais tranquila. Eu tenho o Kindle e isso tem me ajudado muito porque eu não tenho como ter uma biblioteca com 20 mil livros em casa mais. Eu tenho mais de 20 mil livros no Kindle, sabe? Então, questão de espaço, o Kindle ajuda muito. Eu não sou a favor da criança ficar o tempo todo no celular. Jamais. Para mim, celular tem que ter tempo, tem que ter planejamento, inclusive na sala de aula. Você é contra celular na sala de aula? Não, pelo contrário, eu sou a favor. Mas o celular precisa fazer parte do planejamento do professor. Não é simplesmente pode usar o celular. Não, o que eu vou fazer com o celular? Eu vou fazer uma pesquisa? Eu vou fazer uma enquete? Então, o celular é muito rico. Olha, a fonte inesgotável de informação hoje vem pelo celular. Cabe ao professor transformar essa informação em conhecimento. Com certeza. E essa questão, assim, eu fico olhando muito você falando e fiquei pensando aqui no exemplo prático da minha vida, assim, também com o meu sobrinho, né? Tem 3 anos e aí é aquela história, já gosta muito de celular, né? Assim, então tem alguns momentos que não tem jeito, tá ali, já sabe o que quer jogar. E eu tento ler, né, alguns livrinhos com ele, enfim. E aí tem aqueles que ele gosta e eu noto que sempre, né, eu leio, Sim. Aí ele já... conta de novo a história do Levo e da Baleia. Aí eu vou lá e leio e ele já vai vendo as imagens e complementando a história. Até tem coisa que ele modifica, né? Porque na mente dele... Mas eu sinto, assim, que parece que realmente é difícil competir com o celular no todo, Muito. Né? Assim, como é que tem, assim, como é que a gente consegue trabalhar estratégias? Pensando até, né, que o seu livro voltado até para
para crianças. Queria até que você contasse um pouquinho da história, como é que chegou, né, essa história aqui, já que você falou até que gosta muito de contos de terror, né, histórias de terror. Como é que você chegou no livro infantil também? E será que a gente tem alguma estratégia para tentar realmente trabalhar mais isso para criança, desde pequenininha, né? Desde que a criança nem consegue ler, é verdade? Josi, primeiro de tudo, criança é modular. Ela é de exemplos. Então, se eu sou o pai, e não adianta eu, como pai, ficar o dia inteiro no celular e falar para a criança não ficar, né? E competir com o celular é impossível, na verdade. Por isso tem que ter horário, né? Você tem horário para usar o seu celular. Você tem horário para brincar, você tem horário para comer, você tem horário para dormir. Criança precisa ter horários, criança precisa ser criada com uma rotina. Hoje, a vida adulta até tira a gente da rotina, mas nós podemos. A criança precisa dessa rotina para que cresça saudavelmente, né? Então, assim, esse livro, ele veio justamente porque foi uma necessidade das escolas, e essa personagem principal é baseada na minha sobrinha, que ela é autista. Então, assim... E como você falou, você gosta muito de terror? Gosto. Eu gosto de terror, principalmente porque o terror tem uma coisa interessantíssima que é o fantástico, que é aquela coisa que não tem como existir, né? Então eu coloquei o fantástico também nessa historinha, porque o poder dela, da Catarina, é mexer nos sonhos dos pais. Então, assim, o pai está sonhando com conta, está sonhando com trabalho, aí ela entra no sonho do pai e coloca brincadeira, coloca amarelinha, sabe? Então o pai acaba sonhando com brincadeiras e acorda muito mais disposto para o dia, né? Justamente porque ele não teve aquele sonho pesado. Então, o fantástico me chama muita atenção, essa questão do poder. Esse é só o primeiro de uma série que eu estou fazendo com todos os meus sobrinhos, sabe? E cada um vai ter um poder diferente. E... é muito interessante, isso chama a atenção da criança, mas realmente disputar com o celular é uma disputa até injusta. Por isso tem que ter horário. E Josi, volto a frisar, não adianta eu ficar falando para o meu filho que ele precisa ler um livro se eu não leio. Ela é de exemplo. Então o pai também precisa aparecer na frente do filho lendo um livro. A criança precisa ver, né? Para poder entender que aquilo e se o pai não gosta? Olha, é muito mais fácil a gente fazer com as crianças do que com os adultos. Essa questão de se o pai não gosta é uma questão até filosófica, sabe, Breno? Porque, de acordo com a LDB, a criança ela é responsabilidade de todos os adultos. Todos os adultos. Todas as crianças são responsabilidade de todos os adultos. É claro que os pais são à frente dessa responsabilidade. Mas se os pais não estão fazendo, o tio tem que fazer, a mãe tem que fazer, o colega tem que fazer, ou até mesmo o que tem acontecido, a escola tem que fazer, né? Então muita gente fala assim, poxa, mas o meu professor está ensinando meu filho a falar obrigado, sabe? E tem que fazer, alguém tem que fazer, o pai não está fazendo, então é o professor. É uma carga grande para o professor, ele não merece isso, mas como a criança é responsabilidade de todo mundo, cai no professor e o professor não vai deixar passar. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre educação, porque esse programa ele acaba rapidão e a gente perde assuntos. Você tinha um programa de entrevistas que era o Papo de Professor, inclusive participei dele, fui convidado. Foi maravilhoso. E você ouviu muitos professores de diversas áreas do conhecimento. O que você traz, assim, que você resgatou? Porque você estava lá ouvindo histórias, né? Sim. E a gente está aqui também querendo ouvir histórias. E o que você lembra, assim, de momentos, de aprendizados, do que você viveu naquilo ali? Breno, aquilo ali foi importantíssimo para o meu crescimento pessoal e profissional, sabe? Ouvir o que passa o professor em sala de aula, por mais que algumas histórias pareçam parecidas, não são. Então, assim, a função do professor, ela muda bastante. Eu acho que essa é a principal questão do dia de hoje. Qual é a função do professor? Principalmente diante das mídias digitais, de celular e tablet. Qual é a função do professor hoje? Eu acho que dentre todas as histórias que eu ouvi no nosso podcast, que nem chamava de podcast, porque era muito antes, né? A gente começou em 2016. Então, assim, foi a função do professor que veio mudando, né? Porque se a gente parasse para pensar o professor da década de 90, o que aconteceria? A maioria dos professores eram aquelas pessoas que decoraram o livro. Eu decorei o livro, então eu posso dar aula. Hoje o livro é um suporte. Na verdade, sempre tinha que ter sido um suporte. Mas hoje a gente tem mais noção sobre isso. O livro é um suporte, eu posso ou não usar ele em sala de aula. Ele é um roteiro, ele me mostra o que o meu aluno precisa saber para passar para a série seguinte, né? Agora, como eu vou passar isso? Eu posso seguir o livro, eu posso seguir a internet, é outro ponto interessante.
outra coisa modular também, os nossos alunos estão na internet, os nossos professores também estão. Né? Eles também pegam aulas prontas na internet e é claro que eles colocam a cara deles na aula e isso é importantíssimo, isso é bacana, isso é saudável. Agora, já que ele usa a internet, por que ele vai proibir o aluno de usar a internet também? Claro. Volta na questão do exemplo, né? Então, e agora então com a inteligência artificial ficou mais importante ainda o professor mostrar para os alunos como utilizar essa ferramenta. Porque eles já estão utilizando. Não adianta o professor... Se o professor não ensinar o aluno a utilizar essa ferramenta, o aluno vai estar sempre com aquele pensamento de eu estou passando o professor para trás. Eu usei a inteligência artificial, meu professor não sabe. Então, para o professor não cair nessa armadilha, ensine o seu aluno a usar. Mostre que faz parte do dia a dia, porque é daqui para frente. O professor... Quando surgiu o Google, não sei se você lembra, quando surgiu o Google também ficou inseguro. Claro. E agora? Como é que vai ser minha aula? O Google tem tudo lá. Pois é, a inteligência artificial também tem tudo lá. E aí o professor vai ficar inseguro de novo? Não, vamos fazer igual a gente fez com o Google. A gente aprendeu a utilizar e se não formos nós ensinar os nossos alunos, quem vai? É o pai? É o pai que vai... Aquele pai que acredita nas fake news que vem nos grupos de WhatsApp? É ele que vai ensinar os nossos alunos a mexerem na inteligência artificial? Não, somos nós professores. E é um problema que surgiu ontem, Breno. A gente não pode, por exemplo, simplesmente ler Aristóteles, ler Platão, ler Sócrates e falar assim, eu sei a resposta. A gente não sabe a resposta. Nós vamos sentar juntos e definir o que é melhor para o aluno agora com as tecnologias, né? Então, uma história interessante e curta foi justamente falando sobre isso. O professor foi conversar com o aluno e falou assim, poxa, vem cá, eu tirei seu trabalho inteiro da internet. O aluno estava com a resposta pronta, mas eu também tirei a sua aula inteira da internet. Muito bom. E aí? Eu acho que essa história é curta, mas ela dá muita base para discussão, né? Você abriu aqui, vale uma tese aqui sobre educação. O que te despertou para leitura? Você tem um livro que marcou você? Tem. O primeiro, assim, o não obrigatório? O não obrigatório das escolas? Olha, na verdade, eu sempre gostei de ler. Né? Eu sempre gostei de ler desde criança. Breno, eu aprendi a ler antes da alfabetização na escola. É mesmo? Só que com Atlas. Muito bom. Porque assim, meu irmão, ele tem 5 anos de diferença para mim. Então assim, eu pegava os livros dele e achava divertido. Primeira coisa, Breno, você não vai acreditar. Eu decorei as bandeiras dos países. Muito bom. Na época, o mundo tinha 208 países, eu sabia todas as bandeiras de todos os países. Por quê? Eu não sabia ler, eu só via as imagens. E aí eu fui vendo, fui associando imagens, associando as letras que eu já conhecia, eu fui associando as letras e quando veio a alfabetização, só foi encaixando, sabe? Então eu aprendi a ler bem rápido por causa disso. Então o Atlas foi o primeiro livro que me fez, assim, gostar de procurar informação. Outra coisa também, um livro que mudou muito a minha vida, eu estava procurando... Eu sou carioca, né? Eu moro no Rio, moro em Goiânia há muito tempo, mas eu sou carioca. E eu estava procurando histórias sobre o Rio de Janeiro, sabe? E me indicaram um livro que eu falei assim, eu não vou ler esse livro, porque, poxa... vou ler esse clássico só para entender um pouco mais. Eu falei, quer saber? Eu vou ler. Ou seja, eu li um livro clássico, só que o meu objetivo não era a leitura no livro, foi a história dele que contava muito a história do Rio de Janeiro, que foi o Cortiço. Sim. Então, quando eu fui ler o Cortiço, sem o objetivo de falar assim, eu tenho que ler esse livro. Não, o objetivo não era ler o livro, eu queria saber da história. Foi a primeira vez que eu li um livro sem olhar o número de páginas. Muito bom. Sabe? Então, quando eu comecei a ler o livro sem precisar olhar o número de páginas, eu falei, eu tô gostando de ler. Eu acho que essa é a virada de chave, né? Quando você não se preocupa, você não tem que ser obrigado a fazer resenha nem nada. Isso, e você lê por Breno, vontade. É aí. Quando você obriga o aluno a ler, já estragou, porque você obrigou. Existe uma coisa horrível nos livros de literatura chamada suplemento literário. Sabe por quê? É aquela ficha que a gente tem que responder. Não é porque ele é horrível, porque tem que responder, não. Quando você é criança, quando você é aluno, às vezes você lê a ficha antes de ler o livro. Por quê? Porque você já sabe quais são as perguntas, você vai só procurando as respostas no livro. Acabou o prazer da leitura, virou um caça-palavras, né? Então, assim, quando você lê sem o objetivo de fazer uma prova,
nossa, isso já muda totalmente a perspectiva de um livro. E aí sim, nesse caso aqui, eu nem coloquei página do livro, mas é um livro curtinho. Mas assim, hoje em dia, quando você vai ler um livro, se você gosta de ler, você não está nem aí para o número de páginas. Se ele é grande, se ele é fino, se ele é pequeno, você lê Dostoiévski, que acha maravilhoso, grande, você lê também Sun Tzu, que é desse tamanhozinho, A Arte da Guerra, acha os dois livros maravilhosos. O tamanho não importa. É a história que está lá e que vai realmente mudar a sua vida ou não. Então, quando você gosta de ler, você nem vê o número de páginas. Professor, para a gente poder encerrar, infelizmente, esse bate-papo acaba. Você quer fazer uma pergunta final? Eu posso encerrar com uma perguntinha? Não sei o que você vai falar, mas assim, aproveitando que a gente está na semana do Dia do Professor, e da criança. Assim, exatamente, da criança, falando das duas coisas, assim. Mas queria que você falasse mesmo assim, como é que você enxerga? Você já deu algumas dicas pra gente, assim, mas como é que você enxerga esse futuro, né, que a gente tem com tantas novidades, a tecnologia, assim, como é que você acha o que vai ser o papel desse professor na vida das crianças, e aí não só das crianças, mas a gente também que trabalha, né, com educação de adultos também, e aí você percebe que você encontra aqui o reflexo de um acumulado, né, de anos de experiência de leitura ou não, né, e aí você percebe isso claramente, inclusive até com os alunos. Aluno que gosta de ler, aluno que não gosta de ler, é bem diferente. Como é que você enxerga, assim, esse futuro? Ou na verdade, para dar uma mensagem, talvez, para esses personagens importantes que a gente tem aí nesse processo? Voltamos à questão qual é a função do professor, né? Para que o professor serve? O professor serve para fazer com que aquele aluno se torne um ser autônomo. É para isso que ele serve. Ensinar matemática, ensinar geografia? Não. A função do professor é fazer com que aquele aluno viva melhor. Eu escolhi tentar fazer meu aluno viver melhor através dos contos, através da música, através dos livros. Tem gente que escolheu fazer o aluno viver melhor através dos cálculos, outros explicando como é que o mundo funciona, química, física e biologia, né, explicando como é que o mundo funciona. Mas a função é a mesma, fazer o meu aluno viver melhor. É isso. Quando o professor coloca isso na cabeça, ele vê que a matéria dele é só uma ferramenta para fazer melhor o que ele está fazendo. Quando o professor coloca isso na cabeça, ele entende que ele jamais vai ser substituído pela tecnologia. Mas ele vai ser substituído por alguém que saiba mexer nas tecnologias. Né? Já que minha função é fazer o meu aluno viver melhor, eu preciso estar atualizado. Então eu preciso fazer com que meus alunos também estejam atualizados. Volto a frisar, se não for o professor ensinar como mexer nas tecnologias, vai ser o pai, vai ser alguém que não teve esse tipo de educação na época dele, não tinha. O pai usou o ábaco às vezes, né? Então não é ele que vai ensinar o aluno a usar fielmente o celular como deve ser utilizado. Então a gente precisa sim, a gente precisa se atualizar para conversar com os nossos alunos e colocar sempre na cabeça isso. Quando a gente tem uma coisa horrível que chama sala dos professores, sabe? Então, a daqui é ótima. Então eu já ouvi muito na sala dos professores, um professor X chegar assim, nossa, aquela sala tá impossível, eu vou dar uma prova, eu vou ferrar todo mundo lá. Esse cara não entendeu o que é ser professor, né? Porque aquele aluno que senta na sua frente e que responde todas as suas perguntas, faz todas as suas tarefas, ele praticamente não precisa de você. Né? Você ajuda, mas o aluno que mais precisa de você é aquele que está no fundão, que nem levantou a mão porque não queria que você desse atenção para ele, porque ele não entendeu a questão. É aquele que precisa de você. Então, já que a função do professor é fazer o aluno viver melhor, ele precisa saber com quem ele mexe. Ele tem que conhecer o aluno dele. E a partir do momento que ele conhece o aluno e tem isso na cabeça, acho que muda totalmente a perspectiva de educação do mundo. Muito bom. Concordo com tudo. Dava outro programa só sobre isso. Só sobre a função. Parte 2, hein? Vamos? Semana que vem? Pode ser. Professor, obrigado pela sua presença. Maravilhoso estar aqui só para a gente poder falar do seu livro, A Encantadora de Sonhos, professor Rafael Albuquerque. Quem não conhece, corre atrás, que vale a pena. Está disponível onde mesmo? Lá na Livraria da Vila, no Shopping Flamboyant. A livraria nova. Isso. É um outro assunto bom, hein? Bacana. Como é que abre uma livraria depois de tantas fechadas, né? Isso é bom. Faz parte de um planejamento. Né? A Saraiva não quis se atualizar, né?
E agora ela veio e, cara, tá sempre lotada. Tá sempre Muito cheia. bom. Muito Tava bacana. faltando, não tinha livraria no shopping, né? Exatamente. Muito bom. E é isso, a gente vai encerrando mais um episódio aqui do nosso Alpha Cash. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Obrigado, meus amigos. professor Josi, Obrigado, também. professora Josi. Muito obrigada, Breno, professor Rafael. E aí você segue a gente, curte, ativa o sininho, faz tudo que você sabe fazer na internet aí para poder acompanhar a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui. Tchau, tchau.